A Grande Pirâmide de Gizé é a última das maravilhas do mundo antigo a sobreviver até os tempos modernos. Construída durante um período de 10 a 20 anos, ela foi concluída em 2560 a.C. e foi, por quase 4 milênios, a estrutura mais alta já feita pelo homem, chegando a 146 metros de altura. E os números impressionantes não param. Foram pelo menos 20 mil pessoas envolvidas na construção, movendo pedras que iam de 2 a 15 toneladas cada. Uma estrutura dessa magnitude e longevidade, como não poderia deixar de ser, se tornou objeto de várias conspirações ao longo do tempo, especialmente em relação ao seu interior. Embora o senso comum afirme que as pirâmides tinham como objetivo abrigar o sarcófago do faraó, nesse caso Quéops, há quem acredite que as câmaras da Grande Pirâmide reservem mistérios que podem explicar o Egito Antigo de uma maneira que nunca vimos antes. Mas, recentemente, arqueólogos finalmente encontraram o segredo que reside na última maravilha do mundo. E você com certeza vai se surpreender. Eu sou Guilherme Marques e venha comigo nessa jornada para descobrir o que existe dentro da câmara secreta da Grande Pirâmide de Gizé. Esse é mais um Fatos Responde. Seja muito bem-vindo. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Por que o céu é azul? Para garantir uma permanência confortável no além-vida, as pirâmides eram recheadas com todo tipo de bens, alimentos, móveis e muitos metais e pedras preciosas. Sendo assim, elas estão muito longe de apenas um espaço onde é depositado um corpo. São mansões gigantescas, feitas especialmente para a alma do sagrado faraó. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída sob pedido do faraó Khufu, geralmente conhecido como Quéops, e segundo líder da quarta dinastia. Não à toa, sua construção exigia uma variedade de galerias e câmaras internas, além de um revestimento brilhante que se perdeu com o tempo. É isso aí, a pirâmide como conhecemos hoje é o que podemos chamar de um prédio descascado. Por dentro, ela segue um caminho relativamente simples. A entrada se bifurca em duas passagens, uma que sobe e a outra que desce. A passagem inferior se estende por mais de 100 metros até uma câmara subterrânea que parece ter sido deixada incompleta. Já a superior dá acesso às principais seções da pirâmide. A primeira delas, seguindo reto, é a chamada Câmara da Rainha, que, embora tenha esse nome, não há registros de que algum tipo de companheira de Quéops tenha sido sepultada ali. Continuando a passagem superior, encontra-se a Grande Galeria, que dá acesso à Câmara do Rei, onde Quéops foi sepultado. Estranhamente, o sarcófago destinado ao faraó tem sinais de ter sido finalizado às pressas, o que contrasta com a ideia inicial de um sepultamento luxuoso. Alguns historiadores afirmam que o motivo é bem bobo, na verdade. O sarcófago original foi levado pelo rio. Nem a alma dos faraós estava a salvo de um erro de cálculo. Até então, acreditava-se que isso era tudo o que a pirâmide de Gizé tinha a oferecer para o mundo. Só que em 2017 foi encontrada uma cavidade acima da Grande Galeria que até então se mostra inacessível. A descoberta foi feita utilizando uma técnica chamada muografia, que detecta radiações cósmicas por meio de partículas chamadas muons, e virou o mundo da arqueologia de cabeça para baixo. Afinal, o que será que a Câmara Secreta de Gizé esconde de nós há tantos milênios? Os mais céticos com a descoberta dizem que esse grande espaço, com pelo menos 30 metros de comprimento, é apenas um nicho utilizado pelos construtores para edificar a própria Grande Galeria, e não teria qualquer propósito depois da finalização da pirâmide. Por outro lado, a equipe japonesa envolvida na campanha afirma que essas estruturas usadas para a construção são completamente diferentes desse grande vazio acima da galeria. Porém, um homem chamado Giulio Magli tem uma teoria bem mais interessante. Para ele, professor de arqueoastronomia e diretor do Departamento de Matemática da Politécnica de Milano, a Câmara Secreta abriga o trono de ferro do faraó.
Sim, ao maior estilo Game of Thrones. Segundo as escrituras egípcias, depois da morte, o faraó precisa passar pelos portões do céu e se sentar em um trono de ferro, antes de subir às estrelas do norte. A própria mãe de Kelps recebeu um trono, o que consolida ainda mais a teoria de Giulio. O mais interessante é que o trono não seria construído com qualquer ferro, mas sim com ferro proveniente de meteoritos. As escrituras revelam que o mineral era conhecido por cair do céu e ser usado para a confecção de objetos importantes, como a adaga de Tutancâmon. Então, não é uma teoria muito distante da realidade do Egito Antigo. Mas, até então, tudo o que temos é um vazio inexplicável, tanto na pirâmide de Gizé quanto na história da humanidade. Esse foi o Fatos Responde de hoje e se você chegou até aqui, não vá embora sem deixar um like, viu? Grande abraço pra você e a gente se encontra no próximo Fatos Responde. Tchau!